Saudando a todos com a paz do Senhor. Amém? Esta noite vamos estar meditando num texto da palavra do Senhor que tem falado muito aos nossos corações nesses dias. É Romanos 8, capítulo 8, versículo 28, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós podemos meditar nesse versículo e Deus pode falar coisas maravilhosas, revelações tremendas aos nossos corações. Porque nós vemos aqui que Deus, Ele tem um plano, tem um propósito, tem um acordo com cada um de nós. Principalmente daqueles que são chamados, daqueles que são salvos, daqueles que obedecem à palavra do Senhor. Então diz assim, que Deus tem uma obra na vida de cada ser humano. Deus tem uma obra tremenda, grandiosa na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Muitas vezes nós não entendemos o propósito e o plano de Deus. E nós, muitas vezes, murmuramos, muitas vezes não cremos. Algo que está tão perto, muitas vezes, de nós, bênçãos, algo que Deus quer nos dar, mas nós não cremos. Porque nós temos os nossos planos, temos os nossos desejos, e muitas vezes não são a vontade, os desejos de Deus. Então nós falamos, não, Deus quer assim. Mas não é que Deus quer assim, é você que quer assim. Só que você está pensando uma coisa, para você isso é muito grande. Só que Deus tem algo muito grande, muito melhor do que aquilo que você imagina. Se nós meditarmos nesse versículo, podemos ver que ele fala assim, sabemos que Deus age em todas as coisas. Todas as coisas Deus está agindo. Até nas lutas, nas dificuldades que você está passando, Deus está agindo. Há um plano por trás de tudo isso que você está passando. Mas nós não entendemos muitas vezes. Por isso que nós devemos estar na presença do Senhor a cada dia, ouvindo a palavra, abrindo nossos corações, deixando Deus agir em nossas vidas. Só assim nós estaremos totalmente na dependência, na vontade do Senhor. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que obedecem a tua palavra, daqueles que dizem, não só dizem, mas que obedecem a palavra do Senhor. O próprio Jesus disse, aqueles que me amam são aqueles que guardam os meus mandamentos. Muitas vezes nós falamos que somos filhos de Deus, servos do Senhor, mas será que estamos obedecendo a própria palavra do Senhor que nós pregamos, que nós ouvimos? Ou que nós mesmos evangelizamos, que nós lemos? Cada dia Deus fala conosco, basta nós abrirmos a palavra do Senhor, começarmos a ler, meditar. Quando nós vamos na casa do Senhor, Deus está falando conosco dos planos, das bênçãos que Ele tem para nossas vidas. Então essa é a primeira parte desse versículo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. A segunda parte diz assim, os que são os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você não foi chamado, nós não fomos chamados por acaso. Deus já tinha propósito, Deus já tinha planos para as nossas vidas. Deus tem planos para as nossas vidas. Não é por acaso que nós estamos aqui falando, ou meditando, ou algo que muitas vezes nós não entendemos que está acontecendo na nossa vida. Não é por acaso que está passando isso na tua vida. Agora, pode parecer estranho, mas Deus está por trás, Deus está trabalhando, Deus está esperando o momento certo dele colocar essa bênção, essa vitória nas tuas mãos. Agora o que nós fazemos? Devemos fazer é obedecer a palavra do Senhor. Está totalmente nas mãos do Senhor, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, Ele cuida de você, Ele cuida da sua família, Ele cuida dos teus. Basta o que nós
crer na tua palavra. Fomos chamados porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito daqueles que amam, daqueles que são chamados por Ele. E nós vemos aqui também na palavra do Senhor tudo que aconteceu com os homens de Deus, aqueles homens de fé, com Moisés, com Daniel, com Davi, era plano de Deus também. Deus chama aquele que muitas vezes são menos para a visão humana, muitas vezes vamos dizer assim, para o homem. Não, essa pessoa não tem condições, né? Esse menino não tem condições de ser rei. Ele cuida de ovelhas, ele é pastor de ovelhas. Não, mas Deus tinha um plano na vida de Davi. Ele seria o maior rei de Israel. Na ótica humana, ele não era capaz. Mas Deus olhou o coração dele, que Deus olha o coração, Deus conhece nossos pensamentos, e Deus viu que ele seria o rei de Israel, que ele seria aquele rei que iria reinar, que ia fazer história, que até hoje nós sabemos, quando falamos de Davi, nós sabemos que ele foi o maior rei de Israel. Nós começamos a olhar muitas vezes também para Gideão, aquele que livrou Israel. Ele mesmo disse que ele era o menor da casa dos seus pais. Ele era o menor, era da menor tribo. Mas Deus tinha um plano na vida de Gideão. Como Deus tem um plano na tua vida. Nós começamos a olhar para nós e vemos nossas dificuldades, todas as faltas, aqueles defeitos que nós temos. E achamos, não, Deus não tem plano. Deus não tem propósito na minha vida. E Deus tem plano e propósito na tua vida. Basta você obedecer a palavra dele, porque a palavra do Senhor diz que ele tem um propósito. Aqueles que foram chamados, sabemos também que Deus tem um plano para a tua vida, para a minha vida. O que nós devemos fazer então, Manuel? Creia na palavra do Senhor. Esteja totalmente nas mãos do Senhor, que algo maravilhoso vai acontecer na tua vida. Deus vai te levantar, Deus vai te exaltar segundo a palavra dele. Nada é impossível àquele que crê. Creia que nós somos chamados, somos filhos de Deus, e algo maravilhoso está para acontecer na nossa vida. Basta nós crermos. Não vamos olhar para as dificuldades, para os problemas que a cada dia nos assolam. Vamos olhar para Jesus, que ele é o autor e consumador da nossa fé. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração, e creio que está colocando no teu coração também. Sabemos que Deus age em todas as coisas,